Tá, galera, deixa eu falar então sobre um dos lugares que eu ia, pra vocês entenderem. Gente, eu passava o dia inteiro andando e gastando dinheiro, né? Porque tinha que comer na rua. Depois eu comecei a fazer marmita e levar, mas tinha dia que eu gastava, gastando dinheiro, o pouco dinheiro que eu tinha, eu gastando na rua. E gente, eu andava, que nem eu falei, eu ia para vários lugares. Tinha vezes que eu viajava sem ter dinheiro, mas eu viajava para fugir daquele ambiente. Então eu viajava para praia, no comecinho, quando eu ainda tinha dinheiro, entendeu? Viajava para praia, viajava para outro estado, sabe? Tentando sair daquela situação, tentando manter minha sanidade ali. Até hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho a minha sanidade, mas eles perturbaram a minha mente, não, sabe, não tiraram a minha sanidade, mas perturbaram a minha mente. E só que aí eu comecei a ficar mais aqui na minha cidade. Aí eu sempre gostei muito de mato, essas coisas, de fazer caminhada. Gente, eu sempre fui de fazer caminhada, sempre gostei. Mas nada exageradamente também. Gente, eu saía todo santo dia. Teve uma época aí, que além de eu ficar andando nas cidades, aí comecei a visitar cidades aqui ao redor. Na grande São Paulo mesmo, sabe? Cidades aqui ao redor que eu nunca tinha ido. Até mesmo para também conhecer o ambiente, saber se num futuro talvez eu pudesse me mudar para lá, enfim. Mas fui várias vezes para praia, fui várias vezes para várias cidades da grande São Paulo, viajei para outros estados. No comecinho, tá? Eu tinha algumas pessoas para visitar também, que eu precisava visitar essas pessoas. Tinha, graças a Deus que eu fiz essa viagem, não me arrependo. Um grande amigo meu que infelizmente morreu de Covid. E se eu não tivesse ido visitá-lo, eu teria ficado com esse peso na consciência. E graças a Deus que eu fui visitá-lo. E viagens que eu precisava fazer mesmo, enfim, e outras viagens que eu faz parecer. Mas eu comecei a ficar aqui, né? Ficava aqui na região de mata, ficava às vezes o dia inteiro na região de mata, pensando na vida, pensando no que eu ia fazer, tentando como eu ia sair daquela situação. Imaginando como que eu ia fazer para sair daquela situação. E aí chegou uma época, gente, que a tortura psicológica era tão forte, mas tão forte, porque eu ia fazer o quê? Eu ia morar na rua? Eu tinha que ficar naquele ambiente. Que eu comecei a sair todo santo dia e andar de a pé. Por isso que eu tô falando que eles destruíram com o meu físico também. Eu saía todo dia e andava de a pé, gente, até a Serra de Santos, de a pé. Ia e voltava. Eu não sei quantos quilômetros eu andava por dia. E eu não fazia isso um dia, eu fazia isso todos os dias. Fui pela Anchieta, a rodovia aqui. Fui pela rodovia Imigrantes. Gente, eu andava muito. Porque se eu voltasse cedo para casa, eles iam ficar fazendo a tortura psicológica. Fortíssima, fortíssima. Eu não tinha quem recorrer. Depois eu vou contar a história de que nenhum parente me ajudou. Nem recorri aos parentes, seguindo a orientação do pastor, não adiantou de nada. Nenhum parente me ajudou. Nenhum. E aí, gente, eu andava. Sabe o que é você ir de a pé, gente? Olha, é muito quilômetro. Eu saía de manhã cedinho, com água, algum lanchinho para comer, e eu andava, eu pegava aqui, eu ia da minha casa até o centro da minha cidade, do centro da minha cidade até a rodovia, e da rodovia eu ia caminhando até a metade da Serra de Santos. Ali eu admirava a serra, ali eu admirava o mar, dependendo do lugar ali dava para ver o mar. Mas eu falei, eu não vou andando até, porque eu já sei que aí já é demais, até Santos, que depois eu vou voltar, aí eu teria que fazer isso durante alguns dias. Como eu vou voltar pro mesmo dia para casa, para eu comer, tomar banho, pro outro dia levantar cedo de novo, não posso ir até Santos. Mas gente, teve uma época que eu ia todo santo dia. Tamanho era o meu desespero. E tamanho também era eu fugindo daquela situação. Sabe o que é você andar? Gente, vocês não sabem. Talvez quem vai me entender é quem faz maratona.
Quem anda aí quilômetros e mais quilômetros, ou corre, ou quem é triatleta, sei lá. Talvez essas pessoas vão me entender. Gente, eu fazia isso. E mesmo assim, essas pessoas, elas andam o que andam e fazem o que fazem, não é todo dia. Elas treinam e também não treinam todo dia. E quando se treina dias seguidos, é um treino bem mais leve. Gente, eu andava quilômetros e quilômetros indo e voltando no mesmo dia até a metade da Serra de Santos. Porque começou a não ter mais lugar para eu ir. Já fui numa cidade, já visitei tal cidade, para ver se a cidade é boa, se eu consigo um dia, sei lá, eu não tenho dinheiro agora, não tenho. Mas eu não sei, de repente no futuro eu morar nessa cidade, sei lá como é que vai ser, não sei, de repente eu fugindo, não sei. Sabe, eu ficava caçando alternativa, quem sabe? Às vezes não sei, vou ver. Vou conhecer, quem sabe. Só que acabou, não tinha mais pra onde ir. Sabe? E até então, gente, nessa época aí, não existia esses macacos voadores que ficavam me perseguindo, não, tá? Não existia. Se existia, eu não sabia que eles eram ocultos, eles não eram manifestados. Que hoje em dia, onde quer que eu vou, esses macacos voadores ficam me seguindo. Eles têm gente que faz parte dessa rede neofascista nazista e eles ficam me perseguindo. Mas na época, se eles já faziam isso, eu não sabia. Porque não tinha aquele stalking na rua. Não existia stalking na rua. Não existia perturbação da minha mente na rua. Existia perturbação da minha mente e tortura psicológica e stalking na minha casa e na minha vizinhança. Mas a partir do momento que eu saía daquele ambiente, eu tinha sossego na minha mente, tinha paz. Mas hoje em dia nem isso. Hoje em dia o stalking, ele se dá em qualquer lugar que eu vou. Passou pro meu bairro, depois passou pra minha cidade, da minha cidade passou por qualquer lugar que eu ia dentro do meu estado, aí me mudei de estado, foram lá me stalkear lá em outro estado. Mas até então eu tinha paz na rua. Eu saía pra rua, eu tinha paz. Eu não sabia que existia os macacos voador. Que nem eu falo pra vocês, gente, eu descobri sobre psicopata narcisista há pouco tempo. Qual é o modus operandi deles, que eles usam os macacos voadores. E esse povo, a maioria desse povo, gente, que pertence a essa rede neofascista nazista, que tá por aí, pseudo-cristão patriota, a maioria é psicopata narcisista. E eles mandam em pessoas que não têm o conhecimento, não sabe o modus operandi dele, acha que está fazendo um favor, acha que está fazendo um bem, nem conhece a história da pessoa, mas foi delegado, foi passado um serviço para ela fazer, e ela vai fazer, porque ela vai ganhar migalhas. Porque eu percebo que eles usam muita gente pé rapada, muita gente fodida na vida, muita gente que não tem onde cair morta, muito vagabundo, muita vagabunda, e ainda bota essas pessoas para ficar xingando os outros de vagabundo. A pessoa mesmo é um puta vagabundo, uma baita de uma vagabunda, mas é o serviço que foi passado para ela, né? E é engraçado, esse povo aí fala tanto de trabalho e eles mesmo ficam sustentando um bando de vagabundo, de macaco voador. Eles falam tanto de trabalho e eles mesmos sustentam, nessa ideologia deles, um bando de vagabundo. Que a maioria é vagabundo. Eu tô gravando aqui mesmo, já veio um macaco voador aqui. É que eu não virei o celular pra ele. E eu sei que ele é macaco voador. Eu sei porque, entendeu? Depois eu conto a história. E muita gente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo, não sabe da história. Um monte de macaco voador aí que não sabe de nada, mas tem um monte que sabe de tudo. Tem gente que não sabe de nada, tem macaco voador que não sabe de nada, tem macaco voador parcial, que sabe parcial as coisas, e tem macaco voador que sabe de tudo. Mas a maioria é parcial ou não sabe de nada. Poucos são aqueles que sabem de tudo o que está acontecendo. Como não prestam, procura vídeos aí com especialista que vocês vão ver. Macaco voador geralmente macaco voador também é psicopata narcisista. Também não presta, também não vale nada, também já é pessoa que tem aquela predisposição, já tem aquela mentalidade deturpada, distorcida.
Eles são tão nocivos e prejudiciais quanto o próprio mandatário, o psicopata narcisista lá que está mandando tudo. Mas eles também são tão venenosos, eles lançam um veneno que o psicopata narcisista manda eles falar, ou os psicopatas narcisistas no plural mandam eles falar. E aquele macaco voador não tá nem aí, ele vai lá e fala, ele vai lá dar o recado, aí ele recebe aquela vantagemzinha financeira, ou consegue um emprego. O que eu andei reparando? A maioria desses macacos voadores é tudo gente incompetente. Gente que não tem capacidade de fazer nada pelas próprias pernas na vida. Aí que eu fico indignado, gente, porque eu nunca na vida ganhei nada de graça. Tudo foi esforço próprio, mérito próprio. Não era nem para eu ter feito tudo que eu fiz na vida, não era nem para eu ter passado em 5 concursos públicos, porque a família que eu nasci, mãe narcisista, família tóxica, irmão narcisista, sobrinhos, criança dourada, narcisista, cunhado narcisista. A família que eu nasci, gente, não era... Sabe, que nem eu falei em vídeos anteriores, muitas vítimas de psicopata narcisista, eles morrem sem nem ter informação, sem sair daquele círculo vicioso. Eu estou tentando sair daquele círculo vicioso, mas onde eu vou eles me perseguem, que é o stalking, né? E eu fiz até que muita coisa na vida. Eu fiz muita coisa na vida. Conquistei coisas que não era nem para eu ter conquistado. Que a maioria das vítimas não conquista nada. Eles jogam a vida da pessoa no chão. Se você nasceu de uma família narcisista, você tem o seu psicológico, o seu financeiro jogado no chão. Desde da sua idade mais jovem ali. Você já é boicotado desde a sua infância, desde a sua pré-adolescência, adolescência, juventude, por aí vai. Você só vai acordar quando está perto dos 40 ou passando os 40. Que aí vem a fase do descarte, né? Então, gente, eu fazia isso, sabe? Eu tinha que andar. Eu tinha que andar para manter a minha sanidade mental. Aí por isso que eu fico olhando assim, por que às vezes tem andarilho, né? Por que o cara fica andando de cidade em cidade? Talvez ele está tentando manter a sua sanidade mental. Vai saber qual a história. Eu estava vendo uma reportagem aí sobre os andarilhos, né? A maioria passou grandes traumas familiares. Eu acho que a maioria deles são vítima de uma família tóxica. Porque no final das contas a família tóxica fica morando na casa, dormindo no quentinho, com cobertor quente, chuveiro quente. E aquela pessoa que está na rua, que é a vítima da família tóxica, psicopata narcisista, ela que vai sair por aí, andando de cidade em cidade, pensando na vida, no que aconteceu. Não tem informação. Porque, gente, eu já li mais de 200 livros. Como é que eu fui descobrir sobre psicopata narcisista somente recentemente? Que nem eu falei pra vocês, eu sempre soube que eu não morava numa família normal. Minha família tinha algum problema grave, mas, eles são doidos. Sei lá, tem um coração ruim. Tem nome pra isso. Psicopata narcisista. Pô, eu que nunca, sabe, sempre fui de estudar, sempre fui de me informar. Pra mim já foi difícil. Agora imagina uma pessoa que não busca cultura ou que não teve oportunidade de estudo. A pessoa fica ali sem saber qual é o sentido da vida. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu passei pelo que eu passei? Aí vai na igreja pedir orientação. Lá na igreja tá um baita de um psicopata narcisista. Porque, como já disse pra vocês, uma das profissões que eles mais procuram é clérigo. Aí você vai lá buscar aquela irmãzinha da igreja, achando que você vai ter uma palavra de sabedoria. Tá lá, psicopatona narcisista, ou pastor. Eu já tive, gente. Eu vou gravar um vídeo pra vocês ainda falando de pastores evangélicos, psicopata narcisista, que eu fui descobrir depois. Esse cara, ele roubou a igreja. Conhecido meu, tá? De uma igreja que eu ia. Ele destruiu a igreja. De tanto que ele roubou a igreja. E eu acabei descobrindo tudo. Depois eu conto essa história pra vocês aí. Tá? Porque aí talvez depois que eu gravar tudo, talvez você conte essa história, porque senão acaba falando muita coisa assim que... Enfim, isso daí não tá ligado diretamente ao meu caso, né? Mas existe, cara. Existe pastor narcisista aí. Aí a pessoa vai numa igreja,
achando que vai encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, tá nada. Um bando de psicopata lá, neofascista nazista também, psicopata narcisista, e a pessoa, ela não tem orientação. Aí vira aí morador de rua, vira andarilho. Por que existe esse povo na rua, né? Vendo a reportagem eu vi. A maioria deles passaram grandes traumas familiares. Aí a pessoa não sabe, ela não tem informação, ela não sabe. Não sabia como se proteger. Aí você busca a autoridade não faz nada por você. A autoridade não faz nada por você. Pelo contrário, muitas vezes está fechado com eles. Porque também é uma das áreas que mais os psicopatas... Não estou dizendo, gente, não estou dizendo que eles são psicopatas narcisistas. Estou dizendo que das profissões que os psicopatas narcisistas mais procuram, uma é dessas áreas aí. É medicina, é essa área aí de segurança pública, né? E aí você vai lá, tá fechado com eles. Então você vai acabando, muita gente aí por falta de informação, então a pessoa fica perdida na vida, né? Então, gente, aí era isso. Foi aí também que eu comecei a sentir, foi aí que eu comecei a sentir os primeiros dores nos meus pés e joelhos. De quando eu saía todo dia, todo santo dia, para andar até a metade da Serra de Santos. Ir de a pé e voltar de a pé. Só com um lanchinho, água e um lanchinho nas costas. E eu fazia isso todo santo dia. Tamanho, era o grau, era o nível da força da tortura psicológica que me era infringida coletivamente. Uma tortura psicológica coletiva, várias pessoas massacrando uma única pessoa. Agora, por que eles fazem de tudo para esconder a verdade? Porque eles têm muito a esconder, né? E eles estão fazendo de tudo para esconder a verdade, para manipular, para inverter a situação. Eles fazem de tudo para esconder. Por quê? Porque eles sabem perfeitamente o que eles fizeram, perfeitamente. Eles têm consciência. Fizeram porque quiseram, fizeram porque gostavam de fazer, porque quiseram fazer, gostaram, não sentem o mínimo de remorso. E eles têm muito a esconder. Porque esse povo aí que começou a fazer isso na minha casa, gente, eles são religiosos. Procura aí com especialistas sobre psicopata narcisista religioso, que nem eu já falei. A minha família é uma família de religiosos, psicopata narcisistas religiosos. Meu irmão diz que é testemunha de Jeová. A minha cunhada também. Sai por aí batendo de porta em porta, pregando o reino, o arrependimento e o juízo final. Muitos deles fazem teologia. Eu tô falando que todo testemunho de Jeová é assim? Não tô metendo pau na religião. Eu tô falando de psicopatas narcisistas que estão inseridos em meios religiosos, se utilizando da religião como um álibi, como um status social, porque eles precisam dar uma resposta para a sociedade, para dizer que são pessoas que lêem a Bíblia, que têm bons costumes, que têm moral, mas eles não têm nem bom costume, nem moral. Porque eu sei pelo menos os lá da minha casa, o que eles faziam. Mas tem que dar o exemplo para a sociedade, né? Tem que mostrar aquilo que eles não são. É a hipocrisia dos fariseus, né? Raça de cobra, de víboras. Quem te ensinou a pecar, né? Já dizia Jesus. São os fariseus, gente. Todo psicopata narcisista é fariseu. Seja da igreja evangélica, seja da macumba, porque eles estão em todas as religiões. Seja qual for. Eles são fariseus. Mas eles usam a família como álibi. Procura aí vídeos de especialistas que vocês vão ver. Eles se escondem atrás daquele álibi. Não, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu tenho emprego fixo, eu tenho religião, tudo fake, tudo falso. Tudo aquilo é só um álibi. Para ele se esconder atrás daquele perfil, para continuar sendo a pessoa miserável, a pessoa lobo em pele de cordeiro, pessoas estragadas, pessoas deturpadas mentalmente,
pessoas quebradas psicologicamente no sentido de estar com uma psicologia correta, né? São pessoas deturpadas, são pessoas deformadas psicologicamente, né? Mas elas têm que manter aquele álibi. Quantos serial killer, né? Psicopata americano, o cara era casado, o cara... Geralmente, gente, eles são bom exemplo, tá? Porque eles sabem perfeitamente como manipular as pessoas e como mostrar para a sociedade o que a sociedade quer ver. Então, geralmente, esses que são religiosos, eles são bom exemplo na religião que eles vão. Eles são bom exemplo na igreja, é uma excelente ovelhinha. Tá? É uma pessoa que dá bom exemplo dentro da igreja, mas na casa, dentro de casa, é aí que a ovelha, aquela ovelhinha mascarada, tira a máscara e o lobo aparece. Quantos serial killer aí por aí não é psicopata narcisista, é o psicopata serial killer. Mas quantos deles, gente, eram religiosos, iam na igreja, participavam da escola dominical da igreja, não perdiam um culto, era exemplo. Tanto é que o pastor lá americano falava, não, essa pessoa jamais, imagina. As pessoas defendiam o serial killer. Imagina, essa pessoa não é capaz disso não. Excelente pai, um excelente cristão. Porque todos eles, gente, eles adoram se meter no meio cristão. Tá assim, ó, de psicopata narcisista e psicopata, até serial killer, dentro de igreja. Seja igreja católica, igreja Testemunho de Jeová, igreja evangélica pentecostal, evangélica tradicional. Tá assim, ó, de psicopata, cheio, abarrotado. Eles estão lá dentro. Eles adoram se infiltrar no meio cristão, principalmente. Gente, os nazistas, a maioria deles era protestante, outra parte católica. Estavam lá judiando dos judeus, massacrando os judeus, ia pra missa de domingo, comer a hóstia lá, tomar a Santa Ceia católica, que é a hóstia, e os protestantes indo pra igreja protestante deles. Porque os nazistas eram extremamente religiosos. Psicopata narcisistas e psicopata serial killer e... Enfim, matavam lá, né? Agora esqueci o nome da palavra da pessoa que assassina coletivamente, a pessoa que faz... Enfim, que assassina um monte de gente. Então, gente, é isso, tá? Isso daí, gente, era pros lugares que eu ia, tá? Foi aí que eu comecei a sentir a dor tão grande no meu pé, tão grande, de tanto que eu só ficava andando o dia inteiro. E pra longe, não era ficava andando no centrinho da cidade, não. Ia pra longe, na metade da Serra de Santos. E eu chegava em casa pra dormir, não deixavam eu dormir. A noite inteira fazendo tortura psicológica. Então, gente, é isso, tá? Depois eu vou gravar mais uns vídeos aí. Vou tentar falar agora, acho que da viagem que eu fui, para tentar ver se alguém me ajudava dos meus parentes, instruído por um pastor evangélico, tá? Depois eu conto para vocês.